Então, pessoal, o que a gente vai fazer nessa quarta aula é o que nós chamamos de generalização. O que é isso? A gente vai trabalhar uma fórmula com vocês para que a gente possa, de uma forma mais reduzida, realizar os mesmos exercícios que nós fizemos até a terceira aula. Bem, então é preciso que você preste bastante atenção, porque agora a nossa álgebra ela é um pouquinho mais carregada, porque nos momentos anteriores a gente estava trabalhando com números, o que, em geral, é um pouco mais fácil. Beleza? Então, como que vai funcionar? Presta atenção, porque agora todos os meus pontos projetados no plano cartesiano, eles serão genéricos. E qual que é a diferença, então, de trabalhar com a fórmula e não trabalhar com a fórmula? Bem, quando eu quiser fazer alguma coisa além da distância entre dois pontos, eu vou utilizar a fórmula para poder desembolar um pouco mais rápido, então, a distância. Então, se eu quero fazer algo mais, mas eu preciso da distância, então eu utilizo a fórmula e eu calculo isso rapidamente. O importante, então, é que a gente conheça essas duas ferramentas. Vamos lá? Bem, eu coloquei ali para vocês, então, um plano cartesiano em um ponto qualquer, não me interessa a sua coordenada. O que eu posso, então, dizer em relação a esse ponto? Estou chamando ele de A, e se eu projeto ele ali para baixo, eu estou encontrando a coordenada, né, x desse ponto. Eu vou chamar ele de xa, beleza? Se eu jogar ali para o lado agora, eu estou encontrando em que posição no eixo y ele se encontra e eu vou chamar isso de YA. Reparem que é independente dessas medidas. Então, o meu ponto A ele tem um x e ele tem um y, que eu chamei de xa e de YA. Da mesma forma, eu vou projetar ali agora um segundo ponto, que obviamente eu vou chamar por B. Qual que é a coordenada deste ponto? Bom, aquela coordenada lá no eixo x, eu não sei a posição que ele está, se é o 8, se é o 9, se é o 10. Portanto, eu vou chamá-lo de xb, é o x do meu ponto B. Da mesma forma, eu tenho ali no meu eixo vertical o y do meu ponto B, ou seja, o meu ponto A ele tem coordenada xa, ya é o par ordenado, e o meu ponto B ele tem coordenada xb, yb, o par ordenado xb, yb. O que eu quero fazer? O mesmo que nas aulas anteriores. Eu quero calcular a distância entre eles, no caso agora representado por esse segmento em azul. Então, agora, aqui começam as primeiras formalidades que eu falei para vocês no início do vídeo. Por exemplo, eu vinha chamando a distância entre A e B de um d minúsculo, d de distância. Aqui eu vou fazer o mesmo, só que eu vou acrescentar um pouquinho nessa medida. Eu vou colocar assim, d, um A e um B com segmentozinho em cima, para chamar a distância entre A e B. Formalmente, é isso que você vai encontrar nos livros, em algum PDF que você buscar na internet, em alguma videoaula, além dessa que você assistir. Então, ao invés de chamar de D, agora estou chamando de AB, a distância entre A e B. Bem, o nosso procedimento, então, para o cálculo da distância continua sendo o mesmo. Lembrando que o meu foco agora é descobrir uma expressão que facilite, no caso, o cálculo entre essa distância, o cálculo dessa distância. Bem, aquele ali é aquele cateto que a gente já vinha trabalhando, e eu pergunto para vocês, qual é a medida deste cateto? A gente já executou esse raciocínio nos vídeos anteriores, mas, Vitor, ali eu não tenho nenhum número, então o que eu faço? O raciocínio a gente vai reproduzir não numericamente. O tamanho daquele segmento em azul, que eu destaquei agora para vocês, ele é xb menos xa, que é o final menos o inicial. Eu já havia dito isso para vocês lá no vídeo anterior, no vídeo 2. Vamos treinar agora naquele cateto vertical? Então, dá uma olhadinha ali naquele segmento azul vertical. Eu balancei ele ali para você, eu destaquei ele. Qual que é a medida dele? Ele vai do YA até o YB. Então, a medida dele é YB menos YA. É o final menos o inicial. Beleza? Então, agora a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Bem, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte. Aquela expressão circular da distância até o A e o B é a minha hipotenusa. Então, para eu aplicar o Teorema de Pitágoras nas medidas desse triângulo, ou nas expressões que representam as medidas deste triângulo, eu vou pegar esse segmento e levar ao quadrado. Então, ali está escrito hipotenusa ao quadrado. Cadê o primeiro cateto desse triângulo? Ele está ali, ó. Estou circulando para vocês. Isso é um cateto. Pega esse cateto e eleva ele ao quadrado, da mesma forma que nós fizemos nos slides, nas videoaulas anteriores. Beleza? O outro cateto é o YB menos YA, então essa é a medida do outro cateto, portanto, você deve pegar isso
e também elevar ao quadrado. Pronto, a gente acabou de aplicar o Teorema de Pitágoras. Você fala assim, nossa, mas é muito confuso, porque olha a expressão. Eu falei que era um pouquinho carregada, a expressão matemática que a gente está exibindo para vocês agora. Mas repare que se você pegar passo a passo, volta ao vídeo se for necessário, eu peguei a hipotenusa ao quadrado, um cateto ao quadrado somado do outro cateto ao quadrado. Foi isso que a gente fez. Bom, uma coisinha então que você se lembra, porque eu falei bastante nos vídeos anteriores. Olha esse 2, esse quadrado. Ele passa para o outro lado com a sua operação oposta, na forma de raiz. Olha como é que ficou. Poxa, mas aí ficou uma raiz muito grande. Não tem problema, é a raiz quadrada daquela soma dos quadrados dos catetos. Foi isso que nós concluímos. E eu já terminei, porque leia essa forma agora com um pouquinho mais de boa vontade, sem achar que ela é muito difícil. Está escrito assim, distância entre A e B, que é a distância entre dois pontos que nós queríamos desde o início, ela é igual a uma outra expressão. Então, se a gente aplicar aquela expressão, e a gente já vai fazer isso a partir da aula 5, então eu consigo descobrir a distância entre dois pontos, certo? A gente vai praticar bastante, então, a utilização deste raciocínio. Você pode chamar de fórmula. Então, destacando ali para vocês, a distância entre A e B, estou finalizando, é dada por raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, que é um cateto, aquilo ali é um cateto, mais yb menos ya também ao quadrado, que é o segundo cateto, ou seja, a gente acabou de aplicar mais uma vez o Teorema de Pitágoras. Então, guarda essa videoaula, ela é muito importante para a gente começar a ter um pouco de maturidade em matemática e trabalhar com expressões menos numéricas e um pouco mais algébricas. Beleza, pessoal? Então, até a aula 5, eu te encontro lá.